Olá, turminha, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Keila e hoje estou aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar sobre medida de tempo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei sempre aqui à disposição de cada um de vocês. Vamos lá, pessoal? Medida de tempo, o relógio. Quais foram os primeiros relógios? Os primeiros instrumentos usados para medir o tempo foram os relógios de sol, que utilizavam a sombra projetada de um objeto para indicar as horas. Depois foram utilizados os relógios de água, os relógios de areia, que nós chamamos de ampulheta, os de pêndulo e os de bolso. Os números eram marcados com números romanos ou números cardinais. E também tinha alguns relógios que eram marcados com risquinhos, que era usado para marcar as horas e os minutos. Você já deve ter visto alguns por aí. Quais são os relógios atuais? Atualmente, usa-se os relógios mecânicos, que são os analógicos ou de ponteiros, e tem também os digitais, né? E os relógios inteligentes. Olha que legal, os relógios inteligentes são aqueles que têm acesso à internet, WhatsApp, Facebook. É bem interessante esses relógios atualizados. Mas agora nós iremos estudar o relógio analógico ou de ponteiros, que são aqueles mais comuns de encontrarmos, seja na escola ou em casa, tá? Nós vamos estudar as horas. É importante afirmar aqui que um dia equivale a 24 horas. Quando nós olhamos aqui o relógio analógico, nós percebemos que ele tem apenas 12 números. Vocês estão vendo? Representando as horas. Esse ponteiro menor, que é o mais grosso, ele marca as horas, tá? Então, quando o relógio dá uma volta inteira, nós chegamos, tipo assim, se a gente chegar da meia-noite, das 0 horas, e dar uma volta, 1 hora, 2 horas, vamos contando sempre assim, até chegar o 12, que representa ao meio-dia. Depois, o relógio vai dar mais uma volta, até chegar à meia-noite, tá? Que no caso vai dar 24 horas. Então, durante o dia, um dia, o relógio analógico ele dá 2 voltas. Depois do meio-dia, que são 12 horas, nós continuamos contando as horas assim: 13 horas, 14 horas, 15, 16 e por aí vai sucessivamente. Nós costumamos falar 3 horas da tarde como 3 horas, mas não é. O correto é 15 horas. E aí vamos contando até chegar 24 horas ou 0 horas, que representa a meia-noite. Agora nós iremos estudar os minutos. É importante lembrarem que as abreviações da hora é igual a H minúsculo, o minuto é o min, o segundo é o S. Essas abreviações, elas são oficiais, tá? Então vamos lá. O ponteiro que marca os minutos é esse mais fino e mais comprido. E esse vermelhinho bem fininho é o que marca os segundos. Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Isso é importantíssimo sabermos, tá? Então vamos lá. Aqui no 12, vocês querem ver como os minutos são contados no relógio de ponteiro analógico? Então vamos lá. Esse primeiro risquinho aqui começa 0 minutos, tá? Que é em cima do 12. Então, nós vamos contar quantos espaços há entre o número 12 e o número 1. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 espaços. Isso representa o quê? 5 minutos. E quantos espaços há entre o 1 e o 2? Vamos contar novamente? 1, 2, 3,
4, 5. Tem 5 espaços também. Entre um número e o outro, tem 5 espaços, que corresponde a 5 minutos, tá? Então, se eu quero contar do 0 ao 2, quantos espaços eu terei? Entre um número e o outro tem 5, então até chegar no 2, eu terei 10 espaços, né? Que corresponde a 10 minutos. E assim sucessivamente até chegar no 12, tá? Vou contando, se vocês contarem, vocês vão observar que tem sempre 5 espaços, tá? Eu vou contar de 1 em minuto, mas eu vou contar de 5 em 5, tá? Então, no caso, 10, 15, 20, 25. O 6 corresponde a 30 minutos, o 7, 35 minutos, e assim sucessivamente até chegar no 12, que corresponde a 60 minutos. 1 hora corresponde a 60 minutos. E quando esse ponteiro dá uma volta todinha aqui no relógio, isso quer dizer que se passou 1 hora. Quando eu tô com pressa que eu quero ver a hora para ficar mais prático para mim, eu olho aqui, ó. Por exemplo, eu olho o 2 horas e 50 minutos, tá? Então, no caso, aí nós temos 2 horas e 50 minutos. Valeu, galerinha. Tchau e até a próxima.